Seja muito bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia. Estamos aqui em mais um programa maravilhoso respondendo suas perguntas tretosas no Instagram. Então, muito boa aqui, ó. Vai lá. E faz referência a um texto seu no Twitter. Eita, Pedro Pamplona. Então, se explique. Perdoar, Sabia. né? Perdoar é sempre esquecer. Perdoei, mas não quero continuar amigo porque não tenho mais confiança. E agora? Vamos lá, vamos se explicar, né? Eu creio que esse texto de Efésios, capítulo 4, se não me engano é o verso 32, né? Ele está falando de um contexto de igreja, ok? De perdão entre irmãos dentro de uma comunidade de fé. Então, para mim, na interpretação desse texto, é problemático quando você diz que perdoa alguém, mas não quer viver mais em comunhão em Cristo com essa pessoa. Uhum. Isso para mim é pecaminoso, isso é errado. Okay? Então isso não é perdão, vamos dizer assim. Perdoar é esquecer no sentido de que eu não levo mais em consideração aquilo. Não é no sentido de esquecer, de apagar da minha memória, do meu cognitivo. Né? Não é esse tipo de lavagem cerebral. Até porque o texto vai comparar o nosso perdão ao perdão de Deus. Né? Perdoem uns aos outros como Deus os tem perdoado. Então, Deus é onisciente, Deus não esquece dos nossos pecados no sentido de ele não sabe mais o que nós fizemos, mas ele não leva mais em consideração para a nossa condenação aquilo que nós fizemos antes de nos arrependermos e pedirmos perdão. Então, é essa posição que eu devo ter. Dentro da igreja, como irmãos em Cristo, nós precisamos perdoar esse ponto de restabelecer a relação cristã. Para mim, o perdão significa isso. Restabelecimento da plena relação cristã. Agora, é bom explicar isso. Ser igreja não significa que você necessariamente precisa ser o melhor amigo da pessoa, viver na casa da pessoa. Então, a gente não tem essa obrigação de estar com todo mundo no mesmo nível. A gente tem pessoas mais próximas, né? Mas nós precisamos ser irmãos em Cristo daquela pessoa. Se há um pecado que alguém fez contra você e que isso tem impedido de você viver como igreja com aquele irmão, então você não perdoou. Sinto dizer. E aí você precisa perdoar, tratar isso no seu coração. Até porque esse é o perdão que a gente recebe de Deus, né? A gente... imagina se Deus levasse em consideração os nossos pecados. Não, eu perdoo o Iago aqui, os pecados dele, não quero mais ser amigo dele, não. Eu tava lascado, porque eu dou motivo pra Deus não me querer o tempo todo. Agora, o perdão, ele muitas vezes vem acompanhado de uma mudança de relacionamento. Pensa no perdão de uma esposa traída que decide não continuar com o casamento, por exemplo. Aí tem vídeo aqui no canal sobre isso, você pode discordar, mas o adultério geralmente se concorda que o adultério é uma cláusula de exceção para o divórcio. A esposa traída tem que perdoar, mas ela pode não continuar casada. Então você tem um perdão que é dado, mais uma mudança de relacionamento, mesmo com aquele perdão. O cara me rouba, certo? Meu contador me rouba. Eu posso perdoá-lo, mas eu não sou obrigado a continuar tendo ele como meu contador. Porque houve uma mudança de relacionamento. Você pode perdoar o cara que matou teu filho. Você não precisa chamar ele pro Natal em família. Entendeu? Então, você tem relacionamentos de igreja que eu perdoo. Se aquele cara continua na igreja, me pediu perdão e tudo mais, ok. A gente pode continuar um relacionamento cristão, mas não necessariamente eu preciso continuar amigo dessa pessoa, ou necessariamente tenho que viver perto dela. Ainda mais quando a confiança é quebrada em algum nível. Ainda mais se não for gente da mesma igreja, né? Porque eu não sou obrigado a manter o mesmo nível de relacionamento e de amizade que eu teria com outras pessoas. O ponto né, que eu comecei falando, de que é um texto sobre igreja, irmãos. Sim. Então não é um texto sobre casamento. E aí eu concordo com o Iago, né? A mulher traída, ela pode escolher pelo divórcio, mas se ela perdoa, ela precisa ser capaz de viver em comunhão na mesma igreja com o marido traidor. E aí, se você não... meu marido me traiu, nós somos da mesma igreja, vamos continuar na mesma igreja, mas eu não falo com ele, eu odeio ele, eu não consigo ter comunhão com ele, eu não cultuo onde ele está, não tomo a ceia por causa dele, sei lá. Não foi perdão verdadeiro, você precisa tratar isso. Da mesma forma, o contador, essas coisas. Então, eu sei que isso não é fácil. A gente tá falando aqui, parece perdoar um marido traidor, né? E é sobrenatural, é um milagre que Deus faz. É comparado com o perdão que Deus nos deu em Jesus Cristo. Então, não é fácil, não é simples, mas essa é o que eu acho que o texto tá dizendo pra gente. Agora, tem uma coisa que me deixa preocupado. A parte ofensora usar isso como argumento pra si. Então, eu te roubei. Eu te roubei. Canalice, né? Eu te roubei. Roubei o Pedro Pamplona. Uhum. Aí o Pedro Pamplona não me quer mais de contador dele. Aí eu, que foi o que roubou, digo, não, brother, mas se tu me perdoa de verdade, tem que continuar aqui. Tem que continuar meu cliente, cara. Que história é essa? Que perdão é esse? Né? Eu acho isso canalice. O marido que trai a esposa, ou a esposa que trai o marido, e a parte ofensora começar com conversa de que não, mas isso é perdão de verdade, tem que continuar comigo. Pastor, ela quer divorciar, que tipo de perdão cristão é esse? Né? E não, cara. E além disso, outra coisa. A gente tem que considerar o tempo das pessoas se curarem também. As pessoas às vezes estão feridas por causa de algum comportamento, elas perdoam ou querem perdoar, mas ainda estão muito machucadas em algum nível. Às vezes é inteligente haver uma separação mesmo.
às vezes a gente vê muito isso, casais que passam por adultério. E o marido, a esposa, a parte ofendida. Tô pensando diretamente na ideia de casamento aqui, né? Porque é onde isso surge um pouco mais. A parte ofendida tá muito ferida e machucada. E não sabe se vai continuar casamento ou não. Tá ali tem crise de ira, briga, grita. Aí depois volta ao normal e chora, sabe? Aquele negócio todo difícil que envolve adultério. Vocês pastores de igreja sabem como é que isso funciona. Às vezes a pessoa precisa de um tempo. E um tempo, vai pra casa da mãe, sabe? Separa, não fica junto aquele período, deixa a pessoa se acalmar, pra poder você dar o tempo da pessoa lidar com o próprio coração e quem sabe depois as coisas se acontecerem direito. Porque aí o casal, o marido traiu a esposa na sexta-feira, aí no domingo vai os dois se encontrar na igreja. Cara, vamos ser sinceros, né? Claro que o Espírito Santo pode agir sobrenaturalmente, dar uma cura perfeita num período muito curto de tempo, mas nós somos fracos e pecadores. Então a gente muitas vezes tem que respeitar o tempo que demora pro perdão amadurecer, pra feridas se fecharem, para as coisas funcionarem bem, né? Às vezes a gente é muito cartilha, né? Qual é a cartilha? Né? Que eu concordo plenamente com o Pablona. Perdão é perdão. Só que, cara, a gente cresce no perdão, amadurece no perdão e desenvolve melhor o nosso perdão, que muitas vezes é imperfeito. E, como diz o poeta, né? O perdão é o troféu do herói que venceu o monstro da dor, né? Porque, às vezes, não é fácil. Ei, Tuller, dá um jeito de marcar isso de forma especial. Tem que ter põe a frase na tela. Não, põe a frase. Não, por favor, Tuller, repete com eco, uma luz meio diferente, escrevendo a frase na tela. E, como diz o poeta, né? O perdão é o troféu do herói que venceu o monstro da dor, né? Muito obrigado. Porque, como o Iago falou, o que a ofensa faz no coração de uma pessoa não é simplesmente algo cognitivo, é emocional. E as palavras, elas conseguem fazer feridas que, às vezes, nem saram. Às vezes, as cicatrizes vão ficar sempre latentes ali. E aí, vamos pegar um exemplo de perdão aqui. José. Olha aqueles passos que quando José se encontra com os irmãos. Pra mim é muito marcante aquela parte que diz que José chorou alto. Ele estava ali diante dos irmãos, tudo que eles fizeram com ele. Mas aí é que tá. José, ele começa a perceber algo de Deus. Ele coloca Deus no meio daquele perdão. Aí quando Deus vem naquele perdão, ele diz assim, foi para um propósito maior. Foi para um propósito maior. Talvez o propósito de um perdão não seja tão específico como o de José, né? Mas seja tão necessário como o de José. De que não é fácil, você vai chorar, tem coisa no seu coração que ainda vai ficar. Tem memórias da amizade que você tinha antes, que na hora que foi quebrada, lhe decepcionou. Mas é aí onde entra a graça. A graça, ela consegue construir no coração aquilo que nenhuma outra pessoa consegue, que é o perdão. E dá esse tempo que o Iago falou. Eu gosto muito de um texto em Gálatas que diz assim, se você vê o seu irmão cometer alguma falha, vocês que são espirituais, o admoeste. Ele não diz, vão lá qualquer um e admoeste ele. Não, ele diz assim, ele dá um pré-requisito. Vocês que são espirituais. A minha ideia é você estar preparado para poder chamar a atenção daquela pessoa, você está preparado para fazer aquele diálogo com aquela pessoa. E por último, para terminar o meu ponto aqui, o perdão ele precisa ser condicionado ao arrependimento da outra pessoa. Sim. Às vezes no meio neopentecostal, nesses meios, assim, não, tu tem que perdoar, mas liberar fulano... esse é o termo. Libera perdão, mas fulano ainda não veio pedir perdão pra mim, ele me ofendeu, libera perdão, não existe isso. Existe, aí eu vou usar o termo grego, seria... O único perdão que você tem que liberar é pros céus. É tipo assim, depois que o outro pediu perdão pra você e você perdoou o outro, agora no seu coração você diz assim, Deus, eu não vou guardar coisas, eu vou jogar pra ti as coisas ainda ruins no meu coração, entendeu? Então assim, liberar perdão é condicionado ao arrependimento. E é bom deixar isso claro. A tese de doutorado do John Piper foi sobre isso, né? Sobre amar os inimigos. Olha. E a ideia é justamente essa. A gente muitas vezes acha que tem que perdoar antes da pessoa querer ser perdoada. E a gente acha que essa é a ideia cristã, né? Mas a ideia de perdoar os inimigos é quando eles se colocam, né, como pessoas a serem perdoadas. Isso não significa guardar maus sentimentos, não significa ficar odiando a pessoa ou algo assim, mas o perdão, esse termo perdão, é algo que você dá a quem pede perdão, a quem alguém que quer ser perdoado. É como acontece com a gente. Quando é que a gente é perdoado? É quando a gente entra num relacionamento de arrependimento. Então, o perdão é sempre condicionado ao arrependimento. Nunca deixou de ser condicionado ao arrependimento no Novo Testamento. A ideia é que a gente acha que perdoar é todo aquele bom sentimento com relação à pessoa que fez algo ruim contra a gente. Então, já perdoei. Já perdoei. Isso é errado. É dizer que aquela pessoa não tem culpa pelo que ela fez. Se ela ainda não está arrependida, ela ainda tem a culpa sobre ela. Né? A gente pode odiar os inimigos, a gente tem que orar por nossos inimigos, tem que amar quem nos persegue, mas o perdão daquela pessoa é alcançado a partir do momento em que ela
se coloca em arrependimento. Essa é uma ideia, tá muito ligada até com a questão da hipergraça, né, teologicamente, quando Deus já lhe perdoou, mesmo sem você se arrepender, ou talvez, mesmo que você nem se arrependa nunca, mas a graça já lhe alcançou sem o perdão, sem a conversão, sem o tratamento dos pecados. Né? Se nem os nossos, o perdão de Deus para nós tira a necessidade de arrependimento, né? Quanto mais do ser humano para com o outro. Né? Então, boa aqui, ó. Difícil, dolorosa. Como lidar com a solidão da família pastoral? Cara, eu sinceramente não sei, porque minha família não vive numa solidão da família pastoral. Eu acho que a igreja precisa ser saudável ao ponto de não isolar o pastor e a família. Eu acho que uma família pastoral em solidão tem algum problema na igreja. Na igreja, exatamente. A igreja não está sabendo cuidar bem do seu pastor. Graças a Deus eu não tenho vivido isso, eu não sei falar com isso, mas eu diria que se esse é um problema, não é um problema da família, é um problema da igreja. Então a pergunta deveria ser como a igreja lida com a solidão pastoral, que ela está agindo de uma maneira errada em algum momento. Mas também pode ser um problema da família pastoral, né? Pode ser gente que acha que é bonito e elevado e veio isolado da igreja. Tô partindo do pressuposto que o pastor não tem essa vontade de ser sozinho, ou a característica de ser sozinho, mas pode ser também. Mas eu acho assim, muito do ministério pastoral é uma coisa meio solitária, não tem muito como fugir. E assim, o pastor vive nos extremos, né? A gente vive no extremo da hipersociabilidade, tem que estar com gente o tempo todo, tem que estar pastoreando, cuidando, um negócio muito, muito intenso. E então, muito tempo de reclusão, em oração, em meditação, em preparação, em estudo. A gente está nos extremos com muita frequência. O trabalho de estudo é sempre muito solitário, o trabalho de cuidado é sempre muito relacional. Agora, eu acho que o tipo de solidão... Eu acho que assim, você tem que saber identificar que tipo de solidão é essa. É isso que eu ia dizer. Né? Minha igreja não cuida de mim, minha igreja não liga pra mim. É porque existem solidões necessárias e existem as desnecessárias. Existe a que vai existir essa ideia de que o pastor é como qualquer um, a família do pastor como é... Não é. Não. A igreja, por mais que o pastor, ele reconheça suas fraquezas, reconheça que ele é humano, mas a igreja vai olhar para a família dele diferente. Eu nasci numa família pastoral e dentro dos meus pais eu sabia que tinha coisa que as outras crianças faziam que eu, como filho de pastor, não fazia. Eu não podia fazer aquilo na igreja. E minha mãe dizia assim, olha, tu não pode fazer isso. Eu disse, mas os meninos estão fazendo. Eu disse, mas você não é... É a versão gospel de você não é qualquer um, da mãe do Cris, né? Então, ela dizia isso. Às vezes, no meu relacionamento de namoro, quando eu tive com a Bruna, com meus pais pastores, sempre foi que eu sabia que tinha certas coisas e certos posicionamentos com a minha namorada que eu não poderia ter, ainda que não fosse pecado, ainda que não fosse errado, mas por conta da posição de liderança dentro da igreja, entendeu? Então, assim, existem certas solidões necessárias que, querendo ou não, o pastor ele vai se colocar, ele precisa estar um olhar mais dinâmico para a igreja aqui. Só que ele deve ter cuidado para que isso não seja, na verdade, uma expressão de orgulho, de falta de confiança na sua congregação, de achar que a sua congregação não tem dons suficientes também para direcionar ele. É por isso que o pastor Rômulo, ele disse na minha mente, se Deus distribui dons à igreja, o pastor ele deve confiar na igreja. Porque Deus usa os irmãos da igreja de coisas que Deus não deu para ele. Então, às vezes, a solidão é ocasionada por um orgulho de alguém que acha que sabe tudo e que ele é o grande líderzão, que sem a igreja, sem ele, não anda. Mas tem muita coisa assim no ministério que pode tender a isso, né? O Rômulo, citando o seu pastor, né? O Rômulo, ele diz muito que o pastor é um homem em silêncio, né? Sim. Que eu não posso... Quem são os amigos de um pastor, senão os membros da igreja, né? A gente passa muito da nossa vida com os membros da igreja. Se você não for amigo dos membros da igreja, vai ser muito difícil ter amizades. Sim. Você vai ter outros amigos ministros, né? Outras pessoas e tal, mas é muito difícil você ter tempo com outras pessoas, né? Até pra gente marcar nossas gravações, por exemplo, é sempre dificultoso e tal, por causa das agendas pastorais. Eu não posso comentar com os amigos da igreja os problemas da igreja. Sim. Eu não posso despejar sobre membros da igreja os meus problemas pessoais. Porque meus problemas são os problemas da igreja, grosso modo. E se eu sou o pastor da igreja, às vezes eu tenho que tomar muito cuidado no modo como eu vou transmitir certas frustrações de ministério, certos desafios e medos pastorais, ou até mesmo momentos de confusão. Será que eu devia sair do ministério? Até pra própria esposa, né? Até você tem que segurar até pra própria esposa algumas coisas. Então como é que eu vou dizer pros meus pastoreados que eu tô pensando em desistir de pastoreá-los, por exemplo, sei lá. São coisas que você tem que segurar pra você não machucar a comunidade. E às vezes porque a igreja vai se eximir de ser pastoreada por cuidado. Então, o pastor tá tão atarefado, o pastor tá tão assim, eu não vou lá não, entendeu? Às vezes ele tem uma bomba maior e diz, cara, por que tu me procurou antes? Ô pastor, o senhor tá tão atarefado, tá? A gente percebe o senhor tão correndo pro lado e pro outro, eu não queria incomodar o senhor, entendeu? E, às vezes o pastor tem que segurar muita coisa pra poder estar disponível pra igreja e bem pra igreja. Então, sim, a gente não quer desprezar esse fato. A solidão pastoral pode ser um problema na igreja ou no pastorado? Com certeza. Mas existem certas solidões que são intrínsecas do pastorado,
porque são intrínsecas a toda posição de liderança e intensificadas em posições de liderança espiritual. Então, como é que a gente lida com isso? Eu acho que o Guilherme já colocou essa questão e o Pedro também. É sendo aberto com a igreja, tendo uma igreja que é cuidadora e não sendo orgulhoso, né, deixando os irmãos cuidarem de você e lhe pastorearem. Quem é que pastoreia um pastor, senão os pastoreados? Né? Quem é que nos pastoreia e cuida de nós, senão as pessoas que estão à nossa volta? Deus deu dons à igreja. É deixar Deus usar esses dons a nosso favor. E deixando uma mensagem pro pessoal que está assistindo, né? Eu acho que a maioria não são pastores. Pastores precisam de amigos. Às vezes a gente pode cair nesse risco de nos relacionamos a certo nível com todos, mas não temos tempo ou às vezes até achamos que não é devido ter aquele grupo de amigos que são os nossos melhores amigos, são as pessoas mais próximas, né? E Jesus estava com a multidão, mas tinha os 12, dentro dos 12 ele tinha 3 ainda. Então, Jesus tinha esses mais próximos, eu acho que o pastor precisa muito disso. Então, deixando uma mensagem para você, né, que tem o seu pastor aí, que ama o seu pastor, né? Seja amigo do seu pastor à medida do possível. Diga que está orando por ele, diga, pastor, eu estou aqui junto com você, chame o pastor na sua casa, crie um relacionamento com o seu pastor. Muitas igrejas, o pastor é uma figura assim, meio que intocável, meio como um monge, do tipo, ele é o pastor, ele não joga videogame, ele é o pastor, ele não assiste futebol, ele é o pastor, ele não vai pro estádio com a gente, ele é o pastor, ele não tem tempo pra nós, e tudo que ele tá querendo, às vezes, é isso, é ser uma pessoa normal, com amigos normais, que faz as coisas normais, cara, que vai pra praia, que vai jogar bola com a galera, que vai fazer essas coisas. Então, torne o seu pastor presente nesses meios de amizade, fazer muito bem pra ele. É muito bom quando o pastor sabe, sente que ele está sendo cuidado ali, né? Que a igreja está abraçando ele, a família dele, a esposa dele, os filhos, estão todos ali abraçados. Caramba, eu me sinto muito amado pelo modo como a igreja cuida da minha filha e da minha esposa. Eu me sinto pessoalmente amado, entendeu? As pessoas cuidarem do meu filho, a gente vem aqui pra igreja Catarina, aí aqui é a Manaísa, porque não sabe o que é a igreja onde eu pastoreio. Aí o pessoal pega a Catarina para levar e pergunta se pode empurrar no carrinho, e cuida e tal, e brinca, e tira fotinha com a criança. Cara, aí vê se a Isa tá bem, se precisa de alguma coisa. Cara, é maravilhoso o cuidado com a família do pastor. Às vezes não é muita coisa, não é ir lá lavar um prato ou varrer um chão, tá ligado? Não tem que dar uma oferta especial financeira pro pastor. Às vezes é perguntar se a esposa tá bem, é levar uma criança no braço, sabe? É chamar para um aniversário, sabe? Essas coisas assim fazem muita diferença para quando a gente às vezes acha que o nosso relacionamento com a igreja é de consumo. Porque assim, por que é que eu sou valioso para minha igreja? Porque eu tô pregando bem no domingo, que eu tô cuidando das pessoas. Se eu parar de pregar bem no domingo, se eu parar de cuidar das pessoas, será que eu vou me mandar embora? Ou seja, eu sou só um funcionário. As pessoas estão consumindo o que eu tenho para dar. É como o meu relacionamento com o YouTube, por exemplo. Eu não sou uma personalidade do YouTube. Eu sou um cara que prega Jesus. No dia que eu parar de pregar Jesus, ninguém tá nem aí pra mim no YouTube. Então, o que acontece? Se o pastor sente que ele presta para a igreja pelo que ele dá e raramente é querido pelo que ele é, isso é uma coisa que vai dar para ele esse senso de solidão e vai fazer ele se tornar cada vez mais alguém que vive por resultado, por performance. Então, quando ele se sentir sozinho, ele vai exagerar na performance toda vez. Então, eu preciso que a igreja cresça, eu preciso que os ministérios funcionem, eu preciso que os sermões sejam muito bons, eu preciso que os vídeos tenham mais clique no YouTube, porque eu vou depositar o meu senso de valor para a igreja em cima disso. Quando as pessoas conseguem ter relacionamentos não pastorais com o pastor, jogar um videogame, pastor, vamos pra uma praia, pastor, vamos sair, sei lá, e chamar o pastor pra falar uma besteira, falar de uma música, de um filme, vamos pra pré-estreia lá do Star Wars, sei lá. Essas coisas dão um senso de, poxa, essas pessoas me trouxeram pra vida delas como alguém, não só como uma performance, não só como como eu diria, eu não sou só alguém que faz coisas e que dá resultado, eu sou alguém que é importante. Se eu tiver uma doença, se eu não conseguir mais pregar, se eu ficar mudo, se eu entrevar numa cama e não puder mais fazer nada, ainda assim eu vou continuar querido, porque eu não sou só o que eu faço. Eu acho que é isso que é importante para os pastores sentirem, da parte da igreja. Amém. Eu sinto isso muito na minha igreja, assim, eu tenho algumas doenças, né, diabetes, essas coisas assim, e minha igreja, ela cuida demais de mim. Ela diz, pastor, como é que tá na semana inteira? O senhor morreu já? Não. Ela disse, não, irmão, eu até digo, pastor... É isso que é cuidar, o senhor morreu? Eu até digo, pastor Romulo, depois a minha expectativa de vida, ela aumenta assim muito quando eu vejo as pessoas nesse cuidado. E isso lhe dá uma perspectiva maior para o ministério, de tempo ministerial, né? É verdade. Tem que pensar também na personalidade do pastor também, né? Tem pastores mais introspectivos, mais melancólicos, tem pastores mais extrovertidos, mais tranquilos. Vocês falam daí de praia e tal, e eu fiquei, poxa,
Não me chame pra isso, que não vai dar, não. E ele falou de Star Wars, a gente tá gravando no dia da estreia de Star Wars e vou assistir hoje Star Wars. Com o pessoal da igreja, cara. Não me chamaram pra pré-estreia, a verdade é essa. Os irmãos da igreja esqueceram de chamar pra pré-estreia. Me dão camiseta do Star Wars de aniversário, mas não me chamaram pra estreia. Aí me disseram, pastor, hoje vai pra pré-estreia. Eu disse, mas dá tempo pra comprar o meu ainda e tal? Ixi, pastor, acho que não. Aí o cara que tava encabeçando o rolê, eu mandei mensagem, disse, ei, meu filho, me negaste diante dos homens? É isso. Pastor, eu esqueci completamente e tal. Aí acabou que ele ia me dar o ingresso de um colega aqui lá, mas eu vi que era das meia-noite a 3 da manhã. Brother, eu tenho filha. Cara, não dá mais não. Eu não tenho mais essa estrutura não. Meia-noite, 3 da manhã, eu não fui. Mas irei. Em um momento melhor com os irmãos da igreja. E eu nem sabia que ia ter a estreia hoje. Eu vou hoje e vou dar spoiler pra vocês. Se o Pedro Pampolano nunca mais aparecer nesse canal, você sabe o motivo. O spoiler de Star Wars. Então, nesse clima de Star Wars, vamos encerrando. Eu espero continuar por aqui, não vou dar spoilers e espero ver vocês nos outros vídeos aqui do 2 Dedos Teologia. Valeu. Pode seguir. Não, meu, peraí. Agora eu tava... Você não solta uma frase linda dessa e acha que vai passar impune, não. E... Peraí, eu tava... Peraí. Uou. Por que é que tá dando um negócio Pode aí? falar rindo, cara. Nossa, mas não tava falando diferente. Não, mas aí vai ter a zoeira, aí você sabe ok, da zoeira.